Olá pessoal, dando continuidade aqui para os nossos artigos comentados. Meu nome é Patrícia Lopes, sou médica emergencista e a gente vai falar agora sobre o artigo CRASH 2. Foi um artigo lançado em 2010 pelo Lancet e ele avaliou o quê? Os efeitos do ácido tranexâmico, o transamin, como a gente conhece, na morte, eventos oclusivos vasculares e transfusões sanguíneas em pacientes vítimas de trauma com hemorragia significativa. Foi um estudo randomizado, placebo controlado, foi um trial, certo? Todo ano, mais de 1 milhão de pessoas morrem por lesões causadas pelo trânsito em todo o mundo, né? Sem falar dos casos de violência traumática, resultados de atos intencionais de relacionamentos, né, interpessoais, coletivos ou próprios. E a hemorragia, nesses casos, é responsável por 1/3 das mortes por trauma hospitalar, podendo levar, inclusive, para lesões de falência de múltiplos órgãos desses pacientes. A resposta ao trauma e à cirurgia, elas são semelhantes em relação à estimulação da quebra do coágulo, na fibrinólise. Inclusive, podem se tornar patológicas em alguns casos, que é a hiperfibrinólise. E aí, entre os agentes antifibrinolíticos, que é o que a gente está querendo estudar nesses pacientes, né? Para reduzir a perda de sangue em pacientes com respostas fibrinolíticas normais ou exacerbadas. E o que é o ácido tranexâmico? Transamin é um derivado sintético do aminoácido lisina, que vai inibir a fibrinólise, bloqueando os locais de ligação da lisina no plasminogênio. Resumindo, ele é um agente antifibrinolítico. Uma revisão da Cochrane, né, antes desse estudo, já tinha avaliado pacientes cirúrgicos eletivos, 3.836 pacientes cirúrgicos eletivos, e viram que o transamin reduziu a transfusão em 1/3 desses pacientes. E como as respostas da cirurgia e do trauma são semelhantes, eles resolveram extrapolar para esse estudo CRASH 2 e avaliar se o transamin também era efetivo em diminuir o sangramento nos pacientes vítimas de trauma. E como é que foi feito esse estudo? Como eu já falei no título, eles quiseram avaliar os efeitos precoces do ácido tranexâmico sobre a morte, eventos vasculares oclusivos e recebimento de transfusão de sangue em pacientes de trauma com ou sem risco de hemorragia significativa dentro de 8 horas do trauma. Foi um estudo controlado por placebo, foi um estudo randomizado, foram 274 hospitais envolvidos, né, 40 países envolvidos, foi um estudo internacional, foram 20.211 pacientes envolvidos no estudo, né, eles dividiram realmente meio a meio, né, metade ácido tranexâmico, metade grupo placebo, e teve o início do estudo em 2005, né, foram 5 anos de estudo no caso aí, ele não define bem, mas o estudo foi publicado em 2010. Quem foram os pacientes estudados? Os pacientes elegíveis foram aqueles pacientes adultos, vítimas de trauma, com hemorragia significativa, né, pacientes, ele define hemorragia significativa, pacientes que tinham uma PAS, né, a pressão arterial sistólica, menor do que 90, ou uma frequência cardíaca maior do que 110, ou ambos, né, ou os dois sinais positivos. Eram elegíveis também pacientes que foram considerados em risco de hemorragia significativa, né, e que estavam dentro de 8 horas do início da lesão. Lembrando que foram pacientes com sangramentos extracranianos, tá certo? Os pacientes com sangramentos intracranianos foram estudados em um estudo mais à frente, que foi o CRASH 3, que a gente vai falar em outra oportunidade. Esses pacientes do estudo foram alocados aleatoriamente. A maioria era homem, né? Mais de 80% dos pacientes eram homens, de idades diversas, né? Faixas etárias diversas. E qual foi o desfecho primário? O desfecho primário foi a morte hospitalar dentro de 4 semanas após a lesão. As causas da morte que foram avaliadas foram sangramentos, oclusões vasculares, né, IAM, AVC, TEP, disfunção de múltiplos órgãos, TCE, dentre outros. O desfecho secundário do estudo, qual foi? Eventos oclusivos vasculares, IAM, AVC, TEP, TVP, intervenções cirúrgicas, né, neurocirúrgicas, torácicas, abdominais, pélvicas, e recebimento de transfusão de sangue. E qual foi a dose do transamin que foi utilizado nesse estudo? A dose foi 1 grama de ataque de transamin em 10 minutos, seguida por 1 grama de transamin em 8 horas, versus
a solução salina como placebo, né? Na mesma quantidade e feito no mesmo tempo que os pacientes que receberam Transamin. E os resultados do estudo, quais foram? Primeiro resultado, a mortalidade por todas as causas foi significativamente menor nos pacientes que fizeram Transamin, 14,5% em Transamin versus 16% do placebo. Segundo resultado, o risco de morte por sangramento foi significativamente menor no grupo Transamin, 4,9% do Transamin versus 5,7% do grupo placebo. Os eventos oclusivos vasculares, fatais ou não fatais, não tiveram diferença significativa nos dois grupos. E o que a gente consegue concluir desse estudo? Que a administração precoce de Transamin a pacientes vítimas de trauma ou em riscos de sangramento significativo reduz o risco de morte por hemorragia sem aumentar os eventos oclusivos vasculares fatais ou não fatais. Algumas observações sobre esse estudo. Esse diagnóstico de hemorragia traumática ele pode ser difícil, muitas vezes. Os pacientes no hospital podem ter sangue oculto, difícil de quantificar, sangramento intratorácico, região abdominal, pélvica, tecidos moles. E alguns pacientes incluídos nesse estudo podiam estar sangrando no momento da randomização. Isso daí é uma limitação do estudo. Esse diagnóstico incorreto, de hemorragia, se está sangrando, se não está, ele pode ter inclusive reduzido o poder do estudo de mostrar o efeito do Transamin na mortalidade por sangramento, nesse caso. Outra observação desse estudo é que o Transamin foi infundido dentro das 8 horas, dentro das 8 horas ali do trauma, porque o risco de morte por hemorragia depois do primeiro dia é bem menor. Os pacientes morrem muito mais de hemorragia no primeiro dia. Depois do primeiro dia, esse risco cai. Inclusive, nas primeiras horas do trauma é que o risco é maior ainda. Por isso que ele fala de você fazer o Transamin precocemente desses pacientes. Já o risco de eventos vasculares oclusivos, ele pode permanecer, inclusive por mais de 24 horas. Por esse motivo foi que o ácido só foi usado dentro dessas primeiras 8 horas. Uma crítica, assim, ao estudo, tem algumas críticas, mas uma crítica é que a definição de hemorragia significativa, ela é um pouco vaga, Ele cita 2 sinais vitais, Não leva em consideração outros parâmetros, Mas fica um pouco vaga essa definição de que é hemorragia significativa para ele, Outra crítica é que ele não fala sobre desfecho dos pacientes que saem do hospital antes dos 28 dias, Porque ele cita que só 9,2% dos pacientes permaneceram no hospital no 28º dia. E os outros, O que aconteceu, qual foi o desfecho e tudo, ele não cita. Também não teve menção sobre o perfil de coagulação dos pacientes, nem status renal, peso, etc., Que foram outras limitações do estudo. Mas é um estudo um pouco antigo, mas é um estudo muito bom, um estudo grande, Placebo, randomizado, controlado. E a gente, inclusive, usa, até hoje, ele como referência. E esse estudo, o CRASH-2, ele serviu como base para criar um estudo muito bom, muito usado na prática hoje, que é o estudo CRASH-3, que a gente vai falar em uma outra oportunidade. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso estudo CRASH-2. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando as outras discussões de artigo na nossa plataforma.